Boa noite, pessoal. Boa tarde ou bom dia, não importa o horário que você esteja me vendo. O importante é que você está aqui comigo e a gente vai vencer essa batalha juntos, não é verdade? Eu sou o Mendel, eu sou advogado e sou o seu professor de Direito do Consumidor. Nessa aula a gente vai aprender não só a literalidade da lei, mas a gente também vai aprender um pouco sobre doutrina e um pouco sobre jurisprudência para que a gente possa funilar e afinar cada vez mais nosso conhecimento quanto ao direito do consumidor. É uma seara que às vezes as pessoas pensam que é uma seara um tanto quanto específica demais, complexa demais, mas quando a gente entende o sistema fica mais compreensível para que a gente possa cada vez mais entender. Bom, para isso vou jogar no slide aí para vocês como é que vai funcionar a nossa aula, como é que é o cronograma, como é que vai ser a partir daqui de hoje, tá certo? Bom, eu quero que vocês vejam aí que hoje em especial a gente vai ter aula sobre introdução constitucional. Na próxima aula a gente vai aprender um pouco sobre relação de consumo, seus conceitos de consumidor, fornecedor, produtos e serviços. A gente vai aprender um pouco sobre os princípios do CDC, como é que ele está tanto na jurisprudência quanto na doutrina, os direitos básicos, que são aqueles basilares, onde a gente vai ver que tudo se envolve, tudo circunda justamente esses direitos básicos. Vamos ver também sobre essa responsabilidade civil do fornecedor, se ela é objetiva, se ela é subjetiva. A gente também vai aprender sobre as práticas comerciais, como é que funciona a questão da oferta, a publicidade, as práticas abusivas de hoje dos comerciais, das empresas. A gente vai ver as garantias e os prazos que a gente tem para recorrer no direito, na justiça, ou de reivindicar aquele direito que a gente entende que é certo ou errado. A gente também vai perceber como é que funcionam as cobranças de dívidas, como é que é o banco de dados que fica lá registrado o nome do consumidor. A gente vai aprender como é que funciona a questão da proteção contratual. Vamos ver como funciona as práticas abusivas e como se defender delas. Como é que geralmente os concursos públicos vêm cobrando essas práticas abusivas. A gente vai ver como funciona também a proteção administrativa, olha o foco, do consumidor, a defesa do consumidor no próprio juízo, e a gente vai fazer uma série de baterias de exercícios aí para vocês cada vez mais aprimorarem o conhecimento, porque não importa, pode voltar para a tela aqui para mim, não importa se você estuda bastante, mas também é necessário que você entenda como é que o concurso público funciona, como é que a casa direciona as perguntas, como é que isso acontece. Bom, beleza, passada essa pequena etapa, eu vou começar hoje essa aula sobre introdução constitucional, conforme eu disse para vocês aqui, nesse início, e como é que funciona isso. A gente vai começar lá em Kelsey ainda. Sabe naquela pirâmide de Kelsey que a gente estuda lá no início do nosso curso de Direito, onde ele fala que o primeiro e a Carta Magna, a lei maior, é a Constituição Federal? Pois então, é justamente a Constituição Federal que nos ditará como funcionam as normas, em especial. Hoje eu vou falar sobre o direito do consumidor, onde ele está previsto na Constituição Federal. Bom, a previsão maior que ele tem é justamente ali no artigo 5º, nos direitos e garantias fundamentais, ou seja, o direito do consumidor, o nosso direito como consumidor é uma garantia, um direito fundamental de todo cidadão, de todo qualquer brasileiro. Quer ver? Olha só, a gente vai jogar aí agora na tela para que a gente possa olhar ele bem grande. Artigo 5º. Ali no caput, o que ele vai falar? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros, somos nós, não é verdade? Aos brasileiros e aos estrangeiros, inclusive, residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos seguintes termos. Aí a gente vai ali no inciso 32, lá no inciso 32. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Eu queria chamar a atenção para vocês, pode voltar aqui para a tela, eu queria chamar a atenção aqui para vocês, que quando ele fala a defesa do consumidor, ele não fala sobre a defesa da relação consumerista, ele não fala da relação do fornecedor, mas ele fala da defesa do consumidor. Por que isso, professor? Em especial, a gente já sabe porque, na verdade, o consumidor ele é aquela parte hipossuficiente da relação, é aquela parte vulnerável da relação. E por isso era necessário, ali desde a publicação da Constituição Federal, lá desde 88, seria necessário que houvesse um dispositivo, um código, ou uma norma, ou um conjunto de leis que resguardasse o direito do consumidor.
Aí as pessoas acreditam que só existe aquela previsão no artigo 5º, inciso 32, mas pelo contrário. Na verdade, o direito do consumidor não é somente um direito fundamental, mas sim um direito previsto ali na atividade econômica. A gente vai jogar mais um ali para você ver, lá no artigo 170. Vamos olhar ali na tela, no seu computador, o que ele está falando. Artigo 170, a gente pode olhar ali com calma, o que ele fala? A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Aí a gente vai ali no inciso 5º, a defesa do consumidor. Consumidor. Ele não fala de relação consumerista, ele não fala de fornecedor, ele não fala de absolutamente nada a não ser o próprio consumidor. Isso aí, anotem aí, é o princípio geral da atividade econômica. É um princípio geral da atividade econômica. Pode voltar para a tela, pode me voltar de novo. Olha só então, na verdade, desde a publicação da Constituição Federal de 88, o legislador já se preocupava, o originário já se preocupava de como seria essa relação com o próprio consumidor. Preocupado com isso, e vocês podem olhar agora, se você tiver com o seu código, que a gente vai lá no artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor, que a gente vai observar que ele coaduna justamente esses dois artigos e o artigo 48 também. Só que olha só, quando a gente olha ali, coloca ali na tela para vocês verem. Quando a gente fala do artigo 48, é o artigo 48 das disposições transitórias. Eu não dou muita atenção a esse artigo, porque esse artigo só está prevendo que quando houve a publicação da Constituição, eles tinham um prazo de 120 dias para poder publicar o Código de Defesa do Consumidor. Como eles não cumpriram isso, isso aí é irrelevante para a nossa matéria. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é, artigo 1º, lá no início, onde consolida todas as defesas do consumidor. O presente Código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor. De quê? O que eu falei para vocês? De ordem pública, que é o artigo 170, que a gente falava, inciso 5º, e interesse social, que a gente vai nos remeter isso aqui lá no artigo 5º, inciso 32. Certo? Nos termos do artigo 5º, aí, ó, que beleza, no artigo 5º, inciso 32, e da ordem pública no artigo 170, inciso 5º. Certo? Beleza, pode voltar. O que acontece então? Ali, em 90, 2 anos depois da publicação da Constituição Federal, nós temos um código que visa a defesa do consumidor. Hoje eu não quero adentrar tanto nessa questão do mérito, mas eu quero chamar uma atenção muito especial para vocês, que é a seguinte. Quando a gente leu ali no artigo 1º, que eu chamei muita atenção, que ele fala da ordem pública e de interesse social, e é resguardado tanto pelo artigo 5º, quanto pelo artigo 170, quanto pelo artigo 48, que isso a gente não dá muita atenção, que é das disposições transitórias. Quando a gente observa isso, a gente entende que o direito do consumidor, ele não é um direito somente que visa a defesa de uma parte privada pela outra parte privada, mas existe uma questão pública, uma questão muito mais complexa do que a gente possa imaginar. Até porque o artigo 5º, ele fala de uma norma limitada. Essa norma limitada, ele impunha ao próprio Estado que ele efetivasse um Código de Defesa do Consumidor o mais rápido possível. E ali no artigo 100 e no próprio artigo 5º, a gente também fala de uma norma de eficácia horizontal. A gente fala de 2 entes, de privado para privado. Entretanto, apesar de serem duas partes privadas, o consumidor e o fornecedor, a gente tem uma ordem pública, tudo analisando essa questão aí. Por conta disso, eu quero chamar a atenção de um princípio especial, o princípio da inércia do judiciário. O que é isso? Bom, o judiciário, ele só vai atuar mediante provocação nossa. Seja nós um ente privado, seja nós um ente público. Vou dar um exemplo. Eu tenho um problema lá com a minha vizinha, que ela estourou um cano e eu preciso entrar com uma ação contra ela. Eu já falei milhões de vezes que está dando infiltração no meu quarto, ela não quer resolver isso. E a única forma que eu tenho de resolver isso, caso ela não queira resolver de forma amigável, é entrar no judiciário. E ali o juiz, ele vai decidir quem está certo ou quem está errado,
mas somente ele vai decidir mediante a minha provocação de entrar com uma ação, entendeu? Dentro do processo, quando o processo já está atuando, o juiz, por conta do princípio da imparcialidade das partes, dele não poder atuar, dele não poder nem ser favorável a um, nem favorável a outro, ele também fica na inércia da provocação, do que nós iremos fazer naquele instante. Vou dar um exemplo que acontece muito hoje em dia. Você entra com a execução contra uma pessoa e não encontra nenhum bem delas. O juiz ele vem e pergunta para o advogado: cite-se, intime-se a parte para se manifestar sobre a informação de que não encontrou dinheiro algum. O que você tem que fazer, advogado? Aí ele pergunta para a parte ou para o advogado. O advogado fala: faça o sistema Bacenjude, procura no banco se ela tem algum dinheiro. Aí fez o Bacenjude. Aí o juiz vem e fala: não encontramos nada, e agora, doutor, o que faremos? Aí você fala: então vou pedir o Renajude, que é o sistema de busca de carro. Ou seja, o juiz ele não pode decidir por livre e espontânea vontade, falar: não encontrou dinheiro, então eu já vou entrar no sistema Bacenjude, Renajude, vou fazer tudo, vou correr atrás. Não. Quem tem que fazer isso somos nós, as partes que são lesadas ou que lesaram aquela pessoa, que vão agir conforme o que entender por certo. O que eu chamo a atenção é o seguinte: vamos levar para a relação de consumo. Eu tive uma defasagem, eu tive um vício redibitório de um bem que eu comprei e eu entro com uma ação demonstrando aquele vício oculto que eu não tinha e peço ressarcimento daquele bem. A única forma do juiz saber que existe essa querela jurídica, a única forma dele saber disso é eu entrando com uma ação. Mas só que quando essa ação ocorrer, acontecer, tudo que estiver acontecendo ali dentro, não é somente isso que vai acontecer, mas o juiz, ele não somente espera o consumidor, por ser uma questão de ordem pública e por visar um interesse social, o que ele vai fazer? Ele pode agir mediante ofício. Então, mediante ofício, o juiz ele pode analisar as cláusulas contratuais de consumidor e fornecedor. Mediante ofício, ele pode agir sem uma provocação da parte. Está aí uma grande peculiaridade do Código de Defesa do Consumidor. Mas, como toda boa regra é boa, existe o quê? A tal da exceção, que a gente vai ver mais para frente. Mas, por enquanto, eu quero que vocês saibam o seguinte: existe o princípio da inércia, que não se aplica em sua totalidade numa relação de consumo, porque na relação de consumo o juiz pode agir de ofício, certo? Entendendo isso, a gente vai para o próximo slide, coloca aí na tela, a gente vai começar agora a brincar de exercício, porque de nada adianta a gente falar se a gente não praticar. Essa questão é só para que vocês possam analisar um pouco do que foi falado até agora aqui. Eu peguei uma questão ali de 2013, lá do CESP, lá do TJ, da Paraíba, que quer ser uma prova, como vocês podem ver aí, de juiz. E olha, às vezes, quando a gente está tão preocupado, em pânico para fazer a prova, como é tão simples, como a gente não repara. Vamos lá. As normas previstas no Código de Defesa do Consumidor caracterizam-se como? Vamos lá. De ordem privada e de interesse econômico? Não, não é privado. Tem interesse econômico? Sim, mas não é de ordem privada. De ordem pública e privada? Não. De ordem pública e interesse econômico? Será que é essa? Também não. Desculpa, ali em cima eu falei para vocês também de interesse econômico, também não é essa a questão. De ordem pública e interesse social? De interesse social e econômico? Qual é a correta? D. Por que a D? Se a gente voltar no slide, vou voltar para vocês. Lá no artigo 1º, o que ele fala? De ordem pública e de interesse social. Em nenhum momento, olha só na pergunta, em nenhum momento ele fala de interesse econômico. Em nenhum momento ele fala de interesse econômico. Interesse econômico tem. Interesse econômico corta. Privado corta. Aqui está certo, mas privado corta. Público está certo. Interesse social está certo. Então é a letra D. Vamos para o próximo exercício. Vamos ali pegar uma questão de 2012 do CESP, Banca da Amazônia. O que era? Prova técnico-científico de direito. Olha uma das perguntas que eu já coloquei a resposta correta. Acerca dos direitos do consumidor, julguem os itens seguintes de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e a legislação pertinente. Gente, volta aqui rapidinho, só para falar uma coisa para vocês. Quero que vocês observem que esses exercícios,
eles cobram muito mais nessa parte, nesse início da nossa conversa, essa parte introdutória, em especial a literalidade de lei. Então, às vezes, a gente está tão preocupado com doutrina, jurisprudência, e às vezes a gente tem que ir lá no essencial. Eu aconselho todos os meus alunos a fazerem o quê? A primeiro a começar na literalidade da lei, a depois passar para a doutrina e depois jurisprudência. Porque na hora da jurisprudência, ele sempre embarca a literalidade de lei e a doutrina. Então, às vezes, fica muito mais fácil. Eu hoje vou lançar até um desafio para vocês aí, como dever de casa, você começar a ler um pouco do Código de Defesa do Consumidor. Antes de dormir, hoje você não deve estar fazendo nada, não sei que dia que você está vendo isso aí, e se hoje o seu dia foi muito tumultuado, coloca o Código de Defesa do Consumidor do lado da sua cama e leia pelo menos de 10 a 20 artigos. Literalidade mesmo, só fica naquilo. E vai fixando aquilo ali. Depois de a gente conseguir concluir, a gente vai partindo. Mas vamos para o exercício aí para a gente entender melhor. Bom, acerca dos direitos do consumidor, julga os itens seguintes de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Tá vendo? Código de Defesa do Consumidor e legislação pertinente. Então, literalidade de lei. Literalidade, certo? O CDC é uma norma principiológica, certo? Tem vários princípios basilares, de ordem pública e de interesse social. O que é isso aqui? O que são esses dois aqui? Adivinha? Artigo 1º, literalidade de lei, certo? Vamos para o próximo exercício. Vamos lá. Uma questão do ano de 2012, lá do TJ de Goiás. Ele vem e pergunta assim, ó. Estabelece na letra A, estabelece normas de defesa e de proteção dos consumidores e fornecedores de produtos e serviços de ordem pública e social. Certo ou errado? Errado, errado, errado. Vamos para a letra B. Estabelece normas de defesa de proteção do consumidor, beleza, certo? De ordem pública, olha ali o artigo 1º, de interesse social, opa, tá indo bem. Regulamentando normas constitucionais, opa, melhorou ainda. E a respeito, perfeito. Olha a letra B aí. Agora vamos ver por que a C não é. Prevê normas de interesse geral. Opa, olha a literalidade da lei. Dispositivas de regulamentação constitucional. Letra D. Prevê normas de defesa e de proteção ao consumidor. Beleza, perfeito. Dispositivas de interesse individual? Não. Sem vinculação constitucional? Não. O Código de Defesa do Consumidor, basilarmente, ele é constitucional. Estabelece normas de interesse coletivo geral? Não. De ordem pública, sim. De interesse social? Não. Não, sim, desculpa. Sem vinculação com normas constitucionais. Sem vinculação? Não, está errado. Tá vendo? Por que é a letra B ali? Beleza. Vamos para o próximo exercício. Ano de 2012. Vamos ver, a prova era de analista de negócio. Uma questão bacana essa aí, viu? Vamos ver qual que é a correta. Eu acho que eu já até deixei mais grifado aí. A informação não é direito básico do consumidor? Absurdamente errado. O reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor é um dos princípios do Código de Defesa do Consumidor. Gente, volta a telinha para cá. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Hoje está sendo um pouco mais maçante, vai ser mais questões mesmo, mas eu quero que vocês entendam o seguinte. Todas as vezes que vocês tiverem dúvida na vida de vocês, na relação de consumidor, no direito de defesa do consumidor, no Código de Defesa do Consumidor, na doutrina, na jurisprudência, na literalidade de lei, eu quero que vocês prestem atenção sempre de que o princípio principal do direito do consumidor é o quê? O princípio da vulnerabilidade do consumidor. Sempre, aos olhos do juiz, aos olhos de um doutrinador e aos seus olhos, você vai sempre olhar o consumidor como a parte pequena da relação, a parte fragilizada da relação. Quero que vocês pensem sempre assim, existe um maquinário, uma grande empresa e existe você, consumidor pequeno, que vai ali lutar pelos seus direitos, entendeu? Então sempre,
utilize o princípio da vulnerabilidade do consumidor como princípio norteador para os seus estudos do Código de Defesa do Consumidor. Beleza? Vamos voltar para a tela, vamos para o próximo exercício. Ali no ano de 2012, a prova foi do agente de proteção e defesa do consumidor. Tá vendo aí, né? Vamos ali. A defesa do consumidor tem base constitucional, e isso já está gravado na sua mente. Você nunca mais vai esquecer isso na sua vida. Que indica a necessidade de edição do seguinte código. Estamos falando de consumidor, lembra? Consumidor. Não se desespere, calma. Não confunda. Consumidor. Seguinte código. Civil? Não. Defesa do consumidor? Vou deixar você pensando. Comercial? Não. Tributário? Não. Desportivo? Não. Então, qual vai ser? Consumidor? De defesa do consumidor. Muito simples, galera. Volta aqui para a tela. Hoje eu só comecei a esquentar com vocês, para que vocês vejam algumas questões pequenas que são, para que vocês observem como funciona a didática do direito do consumidor. Hoje a gente aprendeu isso e eu vou até voltar naquela tela, só para vocês verem nosso cronograma. Só um segundo. Aqui. Só para que vocês observem. Hoje eu quero que vocês joguem ali na tela. Joga na tela de novo, por favor. Hoje a gente entendeu um pouquinho sobre introdução constitucional, que é esse entendimento rápido que a gente teve aí, que a gente entendeu, recapitulando, que a gente tem que observar é artigo 5º, inciso 32. A gente tem que se preocupar com o artigo. Qual artigo? Vamos lá, gente. Vamos passar aqui só para vocês verem. Qual é? Colinha? 170, inciso 5º. Esses são os artigos principais que você tem que se preocupar. Daqui nasceu o Código de Defesa do Consumidor. E ali do artigo 48, que eu não gosto muito de falar, das disposições transitórias, que ele só previa um tempo de 120 dias, que na verdade não aconteceu, porque ele demorou 2 anos para acontecer. Bom, na próxima aula, volta aqui a tela para mim, por favor. Na próxima aula, como vocês podem olhar, a gente vai falar da relação de consumo e conceito de consumidor, fornecedor, produto e serviço, e daí por diante. Eu quero frisar mais uma vez que aqui a gente não vai só entender sobre a literalidade de lei. A gente vai sempre estar buscando doutrina e jurisprudência para que você possa entender, para que você possa ter mais clareamento na sua mente, para que você possa compreender como vem funcionando o entendimento dos tribunais e dos concursos públicos quanto ao consumidor, da relação de consumo, tá certo? Então a gente encerra por aqui essa aula e até a aula que vem. Obrigado.